Muito boa tarde a todos, caras e caros camaradas, caro camarada Presidente Carlos César, caro Secretário-Geral adjunto José Luís Carneiro, caro Secretário-Geral António Costa. O nosso Congresso realiza-se numa fase determinante da vida política nacional após os adiamentos que tivemos que foram provocados pela pandemia. É muito bom podermos estar reunidos desta forma este fim de semana, mas é sobretudo bom realçarmos que só podemos aqui estar quando o pior parece claramente já ter passado. Este Congresso do Partido Socialista é marcado pelo relançamento da vida política, social e económica do país, e isso só é possível graças à forma como o Partido Socialista governou ao longo dos últimos meses, criando todas as condições para que pudéssemos sair desta crise com os menores custos sociais, laborais e económicos. E se isso hoje é evidente, não o foi ao longo do último ano e meio. Não o foi nos muitos debates que tivemos na Assembleia da República, em muitos fóruns pelo país fora. E se hoje podemos dizer que estamos a virar a página da pandemia, isso só é possível porque ao longo do último ano e meio nós tivemos um Governo e um Primeiro-Ministro que souberam dobrar as dificuldades e dar ao país um rumo de estabilidade, um rumo de confiança e um rumo de esperança, lutando ao mesmo tempo contra a pandemia e contra aqueles que só souberam duvidar, criticar e atacar sem apresentar soluções sem ser responder à crise, com cortes e com mais mercado, quando os portugueses precisavam e precisam de mais Estado e mais apoios, como o nosso Governo assim os deu. Foi assim em Portugal, mas também na Europa. O papel da União Europeia foi absolutamente fundamental para a compra e distribuição de vacinas, processo no qual o nosso país hoje em dia se destaca e é um exemplo de sucesso internacional, mas importa salientar que poderia também não ter sido assim. Quando alguns quiseram reabrir brechas entre países, quando queriam impor uma nova vaga de austeridade, como foi o caso da direita portuguesa, que não aprendeu nada com a anterior crise. E se nós pudemos ter uma outra viragem também na Europa, foi porque o nosso Governo e o nosso Primeiro-Ministro assim se bateram, porque o nosso Primeiro-Ministro é hoje uma voz ouvida e respeitada na Europa, conseguindo fazer da presidência do Conselho um semestre de afirmação dos melhores valores solidários da Europa social que o Partido Socialista também construiu ao longo dos últimos anos. Porque a urgência da resposta pandémica também se fez e faz com os apoios sociais, faz com os apoios de proteção social e económica, e é por isso que o nosso Governo, ao longo dos últimos 7 meses, já deu às famílias e às empresas, só este ano, 2,9 mil milhões de euros. É por isso que, quando alguns defendem o Estado mínimo, nós respondemos com o Estado de bem-estar social. Aos que falam de liberdade para atacar o Estado, perguntamos que liberdade teriam aqueles portugueses que, sem o Estado, ficariam, durante a pandemia, sem rendimentos, sem emprego, sem saúde e sem habitação. E por isso, aos que querem cortes e austeridade, reafirmamos a coesão como um valor fundamental de um Estado, de uma comunidade que não abandona as pessoas, e o Partido Socialista não abandona as pessoas. Também importa lembrar que este caminho não começou em março de 2020. Se nós conseguimos enfrentar a pandemia, combatendo a crise económica e social desde o início, foi porque desde o final de 2015 mostramos que era possível outro caminho. Mostramos que com um caminho alternativo ao que a direita seguiu no país, aumentando rendimentos, baixando impostos, melhorando as contas públicas, dando confiança à economia, nós conseguimos ter mais margem financeira para as medidas que se impuseram então como necessárias. E tudo isto se fez, naturalmente, com o apoio imprescindível dos nossos autarcas e das autarquias. De inúmeros autarcas a quem devemos prestar a mais viva homenagem. As autarquias foram fundamentais ao longo do último ano e meio no complemento à ação insubstituível do Estado Central, no apoio às comunidades, mas nem todos os exemplos são bons. E importa, por isso, mostrar que também nas autarquias a liderança do Partido Socialista faz mesmo toda a diferença. E eu venho de um município, o Porto, cuja Câmara gastou 15 vezes menos do que Lisboa no combate à pandemia. Mas também gastou menos do que Sintra, gastou menos do que Vila Nova de Gaia, gastou menos do que Matosinhos e gastou menos do que muitas outras autarquias, deixando mais desprotegidas muitas empresas, em especial no comércio e na restauração, mas também muitas famílias que precisavam de apoio por parte da Câmara e apenas encontraram portas fechadas e o ataque sistemático ao Estado Central, quando esse mesmo Estado queria transferir competências que a Câmara Municipal do Porto recusou. No caso do Porto, esta demissão no apoio às pessoas é a expressão maior de uma desistência de afirmar a cidade na liderança de uma região
capaz de projetar novos futuros que têm sido adiados desde que o Partido Socialista, com a liderança do nosso camarada Fernando Gomes, deixou no Porto as sementes do futuro, com a Metro do Porto, com a Capital Europeia da Cultura, com o Porto Património Mundial e em muitos outros projetos que trouxeram o Porto para o século XXI e para um papel charneira na cidade, na região e no país. A menos de um mês das autárquicas, e termino, importa destacar esta realidade porque nós nunca tivemos um país forte com um Porto fraco e temos a consciência de que o relançamento nacional vai fazer-se com o reforço do Partido Socialista nas autarquias, objetivo para o qual trabalhamos em todo o país, freguesia a freguesia, concelho a concelho. E por isso eu gostaria de deixar aqui uma certeza em nome de todos os socialistas do Porto. Nós sabemos que há lutas mais difíceis do que outras, mas com Mário Soares aprendemos que os políticos não se fazem nas disputas de desfecho fácil, que não há combates impossíveis e que não há vitórias nem derrotas antecipadas e que no Partido Socialista nós não damos mesmo nenhum combate por perdido antes do povo se pronunciar e ir votar no dia das eleições, no dia 26 de setembro. E, portanto, camaradas, no Porto, como em todo o país, nós estamos a trabalhar com absoluta determinação, dia a dia, rua a rua, pessoa a pessoa, a afirmar os valores do Partido Socialista, a erguer a bandeira do PS e de todos aqueles que queiram trabalhar connosco e fazer esta caminhada connosco, em nome dos valores do PS, em nome da habitação a custos acessíveis para as classes médias, em torno da mobilidade suave que promova a descarbonização, pela recuperação económica no pós-pandemia com o PRR, por uma rede pública de creche, por muitas outras medidas que serão feitas com o Partido Socialista e eu tenho um enorme orgulho em dar a cara por esse projeto que também no Porto exprime a visão solidária que aqui nos une para garantir o futuro. Camaradas, vamos à luta porque estamos no caminho certo. Muito obrigado a todos. Força Partido Socialista. Obrigado, Tiago.